Boa noite. Rio de Janeiro em estado de emergência. Já são 33 casos de coronavírus confirmados. Pontos turísticos amanheceram fechados e o comércio já sofre os efeitos da pandemia. O prefeito do Rio, Marcelo Crivella, e o governador Wilson Witzel também têm adotado medidas para combater a proliferação da doença. Ônibus e BRTs não devem circular com os passageiros em pé. E em meio ao caos, uma boa notícia. Recebeu alta a primeira paciente confirmada com Covid-19 no Rio de Janeiro. A mulher, moradora de Barra Mansa, no sul do estado, foi liberada do isolamento domiciliar. O Jornal do Rio volta em 30 segundos e eu te espero. Há 33 casos confirmados até o momento de coronavírus no Rio de Janeiro, com mais de 800 sendo investigados. Em Miguel Pereira, uma morte é investigada pela Secretaria de Estado de Saúde, só que o resultado sai em até 48 horas. E aqui no município, o prefeito Marcelo Crivella tem adotado medidas para combater a proliferação da doença. As novas medidas começam a valer a partir desta quarta-feira. O prefeito Marcelo Crivella anunciou o fechamento de todos os parques geridos pelo município. As áreas de lazer que são montadas na Orla e no Aterro do Flamengo aos domingos e feriados não vão ser implantadas para evitar aglomerações. Outros setores também foram afetados pelo decreto. As casas de convivência estarão todas elas fechadas. Cerca de 5.000 idosos costumam frequentar as casas de convivência do município. As pessoas que estão recorrendo das multas na Secretaria de Transporte, que utilizem os serviços online. A todos os donos de bares e restaurantes da nossa cidade, não que fechem os estabelecimentos, mas que restringam a lotação. As equipes da assistência social vão distribuir kits de higiene pessoal para pessoas em situação de rua, mas o recolhimento compulsório não está descartado. Essas pessoas também estão sendo abordadas pelo nosso pessoal. Nós estamos insistindo muito para aqueles que fumam, que tiveram edemas, que tiveram problemas no pulmão, que tiveram asma, essas pessoas que já se trataram de câncer. Nós estamos insistindo muito para que eles possam vir para os nossos abrigos. Se agravar, sim, compulsório. Já os restaurantes populares vão continuar com o serviço de refeições a R$ 2,00, com o reforço das orientações para a higienização das mãos. As sirenes de alerta nas áreas de risco da cidade também vão ser usadas para informar a população. O Centro de Operações da Prefeitura vai lançar comunicados aos moradores, como parte da campanha informativa que foi lançada hoje na mídia e nas redes sociais. A tônica da nossa campanha será: por favor, evite sair de casa. Manter as pessoas nas suas casas. O Hospital Ronaldo Gazola será referência na rede municipal de saúde para atender exclusivamente os casos da Covid-19. A unidade de Acari, na zona norte do Rio, vai ter 372 leitos, que devem estar disponíveis entre 20 e 30 dias. Quando toda a rede estiver com 70% de ocupação, os pacientes de cirurgias eletivas vão ser transferidos para um hospital de campanha, que vai ser montado no Rio Centro, na zona oeste. É claro que em hospitais dedicados, como o Ronaldo Gazola, nós não colocaremos pessoas que tenham condições prévias de risco, mas no resto da rede nós estamos discutindo. O governo do estado solicitou à prefeitura a cessão do terreno do Parque dos Atletas para a construção de um hospital de campanha estadual. Crivella afirmou ainda que aguarda a resposta da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil para decretar emergência na cidade por causa do coronavírus. O pedido já havia sido feito para liberar os saques do FGTS para a população atingida pelas chuvas no final de fevereiro. As autoridades municipais se reúnem de 2 em 2 dias para acompanhar a gravidade da disseminação do novo coronavírus. As medidas anunciadas pela Prefeitura nesta terça-feira podem ser reforçadas ou flexibilizadas de acordo com os números apresentados. Por enquanto, as ações valem por tempo indeterminado.
E praticamente todos os pontos turísticos da cidade já amanheceram fechados nesta terça-feira. É um importante sinal de conscientização da população na luta contra o coronavírus. Um rio quase parado. Aos poucos, a população vai se conscientizando que o melhor mesmo é ficar em casa. Na missa da Igreja Nossa Senhora da Glória, no Largo do Machado, nesta manhã, poucos fiéis. Nas ruas de diferentes regiões da cidade, poucos carros. Na zona portuária, sem turistas e sem pedestres, os VLTs circulavam vazios. Na última segunda-feira, o governador do Rio, Wilson Witzel, anunciou que os pontos turísticos do Rio seriam fechados a partir de hoje. Foi o que aconteceu com a Roda Gigante Rio Star e os Museus do Amanhã e de Arte Rio. Já o Cristo Redentor, apesar de poucos turistas, as viagens saíram normalmente. Quem veio conhecer o monumento não parecia estar preocupado. A gente programou essa viagem há muito tempo já, então a gente já está aqui, então a gente vai tentar entrar, sim. If I will dead, no problem. I am ready to go to the event. Quem mora na região, que recebe turistas o ano todo, questiona o funcionamento do serviço. Passei aqui agora, está aberto, falei até com a menina ali. Bom, mas está funcionando? Falei, tá. Absurdo. Diferente do trem do Corcovado, hoje o bondinho do Pão de Açúcar já teve as atividades suspensas pelo período de 15 dias, prazo que pode ser reavaliado a qualquer momento. Os visitantes que já tiverem adquirido os ingressos para este período poderão efetuar o reagendamento a partir da data de reabertura do parque. Nós preferimos, por favor, que não venham aqui, não se desloquem para evitar o trânsito de pessoas na cidade, mas acessem os nossos canais digitais e por telefone. E todos os casos serão tratados. A busca por produtos de higiene fez os preços dispararem nas farmácias e mercados do Rio e mesmo assim alguns itens, como o álcool gel, por exemplo, sequer são encontrados. Nas mãos, álcool gel. No rosto, a máscara. A chegada do coronavírus tornou esses dois produtos de higiene disputados nas farmácias e nos supermercados. Mas onde a gente encontra? As prateleiras estão assim, vazias. Tá até difícil de achar. Já entrei em 2 lojas aqui no centro, não tem. Estou procurando, não acho mercado, drogaria nenhuma. Rayane costuma carregar um frasco na bolsa. Por onde passa, higieniza as mãos. O problema é que com o uso frequente, o produto só deve durar mais uma semana. Os que encontra são só desse tamanho. Se encontrar aqui, nem esse tamanho eu consegui encontrar. Mas caso encontre o tão disputado álcool gel, Rayane provavelmente vai precisar desembolsar mais do que o dobro do preço. Isso porque o valor do produto disparou nas últimas semanas. Um frasco que custava R$16 no final de fevereiro, hoje sai por mais de R$41, um aumento superior a 160%. A alta também afeta os hospitais. O preço das máscaras cirúrgicas subiu mais de 500% desde o início do surto. O Procon começou a investigar os valores acima da média. O Procon faz é observar quando existe um aumento abusivo. Ontem nós instauramos 4 processos administrativos e de ontem para hoje nós recebemos 7 denúncias. E com o preço inflado dos produtos, o mercado informal ganhou força no Rio de Janeiro. Aqui farmácia é o que não falta. 2 ali, uma do lado da outra, num dos pontos mais movimentados do centro, e uma terceira do outro lado da rua. Fui nas 3 e não encontrei nada de álcool gel. Sabe onde eu achei? No camelô, bem na porta da farmácia. Álcool gel, ainda tem álcool gel, hein? R$30, um vidro de 500 ml. Só que nem todo mundo confia. E o preço tem assustado muita gente. Não comprei. R$30 um vidrinho. Aí a gente vai procurar em outro lugar. E por conta da suspensão de aulas em escolas e universidades para evitar a transmissão do Covid-19, muitos alunos estão tendo que estudar à distância. Ano de vestibular e o curso já está decidido. Engenharia de agronegócios. Com as aulas presenciais suspensas para evitar o contágio pelo novo coronavírus, o jeito foi esse: estudar à distância. Diversas escolas e universidades já se prepararam e se readaptaram para garantir que os estudantes não percam o conteúdo. Eu acordo às 7h30, que é mais ou menos o horário que eu acordava quando eu ia para a escola. E aí eu me arrumo, eu tomo um café e já vou estudar. Mesmo assim, a preocupação dos pais é inevitável. O Estevão tem se dedicado, né? Tem participado das aulas online
embora eu considere que nada substitui a aula presencial, principalmente nessa fase da vida, porque a interação também faz crescer, né? Nesse período de isolamento social por conta da pandemia do novo coronavírus, escolas e universidades estão assim, com os portões fechados. 15 dias foi só uma preparação. Tentar da melhor forma possível atender essa juventude que vai ficar afastada da escola nos próximos, talvez, 3 meses, que é o prazo mais crítico, né? Provável que a gente acabe tendo que trabalhar com uma questão mais de cumprimento do currículo, né? De comprovação de que as crianças conseguiram aprender aquilo que estava previsto. Vai ser muito mais com base no conhecimento adquirido do que com o cumprimento formal das aulas. E recebeu alta a primeira paciente confirmada com coronavírus no Rio de Janeiro. A mulher de 27 anos é moradora de Barra Mansa, no sul do estado. E a Juliana Neves tem as informações. Yasmin, essa notícia foi divulgada hoje pela Secretaria de Saúde de Barra Mansa. Essa mulher foi o primeiro caso confirmado em todo o estado do Rio e até o momento é o único confirmado em todo o interior. Ela tem 27 anos, é funcionária pública da Prefeitura de Barra Mansa e foi diagnosticada uma semana depois de voltar de viagem à Itália, onde ela ficou do dia 9 ao dia 23 de fevereiro. Ela foi atendida na Santa Casa de Misericórdia e recebeu o diagnóstico positivo para o coronavírus no dia 1º de março. Depois disso, todos os colegas de trabalho dela e familiares foram testados e deram negativo para o vírus. Enquanto isso, as outras cidades do interior cada vez mais vão reforçando as medidas de prevenção. Aqui em Volta Redonda, o Corpo de Bombeiros está percorrendo as ruas com um carro de som, orientando a população a ficar em casa. A Prefeitura publicou um decreto, também está orientando que as pessoas evitem de sair de forma desnecessária. As pessoas precisam criteriosamente seguir as nossas orientações. Mas apesar das orientações, tem muita gente ignorando os riscos. Hoje, esse centro comercial registrou uma pequena queda no movimento, mas ainda foi possível ver bastante gente nas ruas passeando, fazendo compras, ignorando os alertas de higiene. Teve também muito movimento de veículos e aglomerações em pontos de ônibus e praças e principalmente idosos que formam o grupo de riscos nas ruas. E a seguir, a gente fala dos impactos causados pelo coronavírus no comércio. Além da preocupação com o coronavírus no estado, precisamos também ficar atentos às doações de sangue. Gente, muita gente está deixando de doar e os estoques acabam ficando no limite do recomendado. A repórter Natasha Franco está ao vivo e tem mais informações. Oi, Natasha, boa noite para você. Isso é muito preocupante também, né? Muito preocupante, Yasmin. Boa noite para você, boa noite a todos. O Hemorrio já está em alerta vermelho por conta da baixa procura nas doações. Isso significa que pessoas que estão internadas em estado grave, que precisarem de transfusão, podem não conseguir o sangue que precisam. Por isso, o Hemorrio alerta para que as pessoas procurem a unidade. E de que forma? Não precisa ir até lá, Yasmin. Basta ligar no Disque Sangue 0800 282 0708. Eu vou repetir, 0800 282 0708. Entra na internet se não conseguiu anotar e anota o Disque Sangue, porque aí você liga e consegue fazer o agendamento, não vai ter superlotação, consegue se informar de que maneira você pode ajudar o próximo doando sangue. Existem 3 pontos confirmados ao longo do mês de março para a coleta externa, que não acontece ali no Hemorrio, que fica na rua Frei Caneca, no centro da cidade. Existem pontos em São Gonçalo, Belfor Roxo e também em Seropédica. E Yasmin, você está vendo, eu estou aqui na rodoviária Novo Rio, completamente vazio e tem motivo. Teve passagem de ônibus cancelada. Vamos ver na reportagem. Dentro dos ônibus que circulavam pela cidade hoje à tarde, pouco ou quase nenhum movimento. Mesmo cenário no terminal Menezes Cortes, que recebe passageiros de fora do município. Mas para quem ia para a região dos lagos, como o Rio das Ostras, o sentimento foi de desespero. Devido a eu trabalhar aqui e morar lá, eu não posso voltar para casa. Então eles deixaram a minha passagem aberta. Na rodoviária Novo Rio, rotina modificada também. A notícia de cancelamento das viagens de ônibus deixou passageiros confusos e muita gente não conseguiu viajar. Chegou no guichê, tá tudo cancelado. O mesmo aconteceu com esse casal. Eles vieram para uma consulta médica no INCA, na zona norte do Rio, hoje de manhã. Nós saímos de Arraial para uma consulta para ela, ok.
Agora não sabemos como é que vai ficar a volta. A proibição das viagens para o interior do estado tem motivo. Até o momento, apenas um caso do novo coronavírus foi confirmado nessa região. O governo quer, então, tentar reduzir a movimentação de pessoas entre essas cidades e já estuda planos individuais para atender, por exemplo, pessoas que precisam de tratamento médico aqui na capital. O que está proibido com possibilidade de multa para as empresas? O transporte intermunicipal que não seja dentro da região metropolitana. O que foi recomendado? A redução do transporte interestadual. A circulação também apenas sentada de passageiros em ônibus na capital ou em qualquer outro município. Essas medidas ontem já reduziram a movimentação de passageiros em até 30%. Nós temos uma expectativa que nós temos que chegar por volta de quinta-feira em alguma coisa em torno de 45%. Quanto menos aglomeração, menor a possibilidade de ampliar essa virose. E por conta das recomendações para evitar locais aglomerados, muitos comerciantes já estão sentindo os efeitos da pandemia do coronavírus. Alguns, inclusive, já perceberam queda de 70% nas vendas. Lojas vazias e quase ninguém nas ruas. Cenário atípico para uma terça-feira à tarde, no centro do Rio de Janeiro, uma das regiões mais movimentadas da cidade. Alguns estabelecimentos colocaram avisos que informam a diminuição da carga horária por precaução. Outros já fecharam as portas. Por conta das recomendações para evitar locais aglomerados, a tendência é que a circulação de pessoas diminua ainda mais. Prejuízo certo para os comerciantes que já estão sentindo os efeitos da pandemia. Jorge, por exemplo, dono desta loja de móveis e decoração na Saara, já percebeu uma queda de pelo menos 70% nas vendas. Não, está muito difícil, principalmente para os pequenos e médios comerciantes que não têm muito capital de giro. E a queda da venda está cada vez maior e nós estamos hoje praticamente zerados o caixa. O presidente do Polo Saara, que tem uma loja de camisas personalizadas, já teve vários pedidos cancelados. Um grupo ia viajar, um grupo grande, já cancelaram o pedido, né? Quem mantém o comércio aberto se previne com máscaras e álcool em gel. A gente está expondo nossas vidas. A gente que lidar com o público fica difícil. Como é que a gente vai fazer, né? Esta rede de fast food funcionou sem caixas, pedidos só pela máquina de autoatendimento. O movimento nos shoppings também diminuiu. No Shopping Tijuca, na Zona Norte, quase ninguém nos corredores. Nesta terça-feira, o governador Wilson Witzel decretou estado de emergência devido à pandemia do vírus e liberou linha de crédito de financiamento no valor de 320 milhões de reais para micro, pequenas e médias empresas fluminenses com carência de 12 meses. A FEComércio enviou sugestões às autoridades com o objetivo de minimizar os danos e aguarda uma definição para que medidas sejam tomadas. E devido às consequências negativas da pandemia do coronavírus na economia, a Firjan encaminhou às autoridades uma série de medidas a serem tomadas para ajudar os empresários que já vêm passando por uma crise. Ele tem que pagar o salário dos seus funcionários, ele tem que pagar fornecedores, ele tem que pagar impostos e ele tem que pagar as instituições financeiras, os bancos. Essa escolha é muito difícil, tem poucos recursos e ele vai ter que escolher. Então nós estamos pedindo, a Firjan encaminhou essa proposta do governo federal, governo estadual e governo municipal, que se prorrogue durante 180 dias o pagamento de impostos. Que as instituições financeiras também prorroguem esse pagamento dessas empresas. E precisamos também que todas as dificuldades, todas as restrições que são impostas às empresas nesse momento sejam retiradas. Momento excepcional, vou dar um exemplo, o transporte de mercadorias. No Rio de Janeiro tem restrições para o trânsito de veículos, trânsito de caminhões em determinados horários do dia. Precisamos que sejam retiradas essas barreiras para que nós conseguimos, junto com os supermercados, junto com as lojas, conseguir manter o fluxo de mercadoria, o abastecimento para os cidadãos. E a seguir, a gente dá uma pausa no coronavírus para falar sobre a previsão do tempo para os próximos dias. Uma trégua no coronavírus, hora de ver como fica a previsão do tempo para os próximos dias com a Desirê Brant da Somar Meteorologia.
Olá, Yasmin, muito boa noite também a todos que nos acompanham. As últimas imagens de satélite mostram o céu ainda muito carregado nas áreas mais ao norte do Brasil. Tem uma frente fria avançando longe pelo oceano e tem uma área de baixa pressão que foi a responsável pela chuva forte no começo desta terça-feira em parte da região sudeste do país. Amanhã, quarta-feira, também tem previsão para algumas pancadas de chuva no Rio de Janeiro. Pode até chover forte, mas é em pontos isolados e também é de forma passageira. Antes da chuva, o sol aparece e a temperatura sobe. Facilmente deve passar dos 30 graus na maior parte do estado. Na capital fluminense, a temperatura vai alcançar os 35 graus e entre a tarde e a noite tem previsão de chuva rápida. Quinta-feira, mais quente ainda, com máxima de 36 graus e o dia já vai começar com 23 graus, ou seja, abafado logo pela manhã. E tem previsão para chuva na forma de pancadas. Essa chuva vai aumentar entre a sexta e o sábado por causa da passagem de outra frente fria. E aí, até a temperatura deve diminuir um pouco, especialmente no sábado, quando a máxima fica em torno dos 26 graus. O domingo já será de tempo mais firme, porém ainda com uma temperatura mais amena. A máxima prevista é de 25 graus e lembrando que este vai ser o primeiro fim de semana de outono. A nova estação começa agora, sexta-feira, dia 20 de março. O Jornal do Rio fica por aqui e a gente volta a se encontrar amanhã às 10 para as 7 da noite. Mais informações sobre a pandemia do novo coronavírus no Jornal da Band com as principais notícias do país e do mundo. Lembrando a todos que nos assistem aqui que sair às ruas somente em casos de extrema necessidade. Cada um deve fazer, claro, a sua parte para ajudar no combate ao vírus. Até amanhã, gente.